Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto, pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira? A gente começa essa edição falando sobre a greve de funcionários do metrô, que começou nesta manhã em São Paulo, paralisando as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata, e complicando aí a vida do trabalhador brasileiro que foi pego de surpresa. O metrô de São Paulo comunicou ao Sindicato dos Metroviários a volta do funcionamento do sistema com liberação total das catracas. A nota oficial foi divulgada pelo governo do estado. A intenção é não prejudicar ainda mais a população que depende do transporte. Afinal, por dia, são 3 milhões de passageiros que usam esse meio de transporte para chegar aí no seu trabalho, para estudar, ir a uma consulta. A medida deve ser colocada em prática condicionada ao retorno imediato de 100% dos funcionários da operação e manutenção do sistema para garantir a segurança dos passageiros. A companhia reforçou que tentou todas as formas de negociação, inclusive com a concessão de benefícios, como o pagamento de progressões salariais aos funcionários. A previsão é de que a operação seja retomada por volta aí das 11 horas da manhã. Em contrapartida, começa a valer hoje o Mobizap SP, aquele aplicativo de transporte de passageiros da Prefeitura de São Paulo. A partir das 13 horas, os moradores da cidade de São Paulo já podem pedir uma corrida por meio do aplicativo Mobizap SP Passageiro, disponível para iOS e Android. Administrado pela gestão pública, o aplicativo de transporte de passageiros entra no mercado como concorrente da Uber e da 99. Como diferenciais, a plataforma não conta com aquela tarifa dinâmica, o que pode tornar os preços mais baratos durante os horários de pico e também não oferece taxa por cancelamento de corrida. Em relação ao preço, a Prefeitura afirmou que o valor da tarifa será calculado com base em 3 critérios, sendo tempo estimado de viagem, distância e horário. Apesar de ser voltado apenas para as viagens que tenham como partida vias da cidade de São Paulo, o destino varia de acordo com cada cliente, podendo ser além dos limites do município. O serviço pode ser pago com dinheiro, cartões de crédito, débito e crédito no aplicativo. Por enquanto, apenas o Pix ainda não é uma opção. 3 dias antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcar para a China, o país asiático suspendeu o embargo à carne bovina do Brasil. Essa interrupção acontece um mês depois da suspensão comercial por causa de um caso de vaca louca no norte do país. As exportações de carne bovina para a China estavam suspensas pelo Brasil desde 22 de fevereiro, quando foi confirmado um caso de mal da vaca louca em uma fazenda do sudeste do Pará. E agora o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que o governo chinês suspendeu o embargo à importação de carne bovina produzida no Brasil. A decisão acontece 3 dias antes do presidente Lula embarcar para Pequim, onde deve se encontrar com Xi Jinping para discutir, entre outros temas, avanços na pauta comercial entre os dois países. Além da China, países como a Tailândia, Irã e Jordânia também suspenderam as importações do produto de todo o Brasil. E a Rússia apresentou um embargo parcial, apenas a carne exportada do Pará. No caso da China, o próprio Brasil já havia suspendido as exportações por conta própria, em razão desse caso isolado. É importante lembrar que o acordo bilateral entre as nações define o autoembargo, quando problemas assim são detectados. Durante a viagem do presidente Lula à China, integrantes do governo esperam que a China autorize mais frigoríficos brasileiros a exportarem para o país. Desde 2019, o gigante asiático não concede novas certificações para que empresas brasileiras possam exportar carnes bovinas, suínas e de frango. De 1º de janeiro até 20 de março deste ano, o Brasil já exportou 380 mil toneladas de carne bovina para outros países. Em 2022, o consolidado do primeiro trimestre apresentou números mais robustos para o segmento. Ao todo, foram 465 mil toneladas enviadas para o exterior. O assunto agora é taxa Selic, porque o Comitê de Política Monetária manteve a taxa de juros básicos da economia em 13,75% ao ano. A decisão era esperada por analistas financeiros. Apesar das pressões do presidente Lula, o Banco Central não mexeu nos juros.
Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve os juros básicos da economia em 13,75% ao ano. No comunicado, o Copom informou que o ambiente internacional se deteriorou desde a última reunião, com bancos nos Estados Unidos e na Europa em problemas e com a inflação na maioria dos países não cedendo. O texto menciona incertezas em relação ao futuro arcabouço fiscal em elaboração pelo governo, mas elogia a recente reoneração parcial da gasolina e do etanol. A Selic continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Essa foi a quinta vez seguida em que o Banco Central não mexeu na taxa, que permanece nesse nível desde agosto do ano passado. E já nos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central do país, elevou a taxa básica de juros. De acordo com o órgão, a decisão leva em conta a proteção da economia americana e o fortalecimento do sistema bancário. E olha só, novas altas devem acontecer ainda neste ano. O Banco Central americano, o Federal Reserve, aumentou suas taxas básicas de juros em 0,25 ponto percentual. Agora as taxas passam para o intervalo entre 4,75% e 5%. A alta ocorre em meio a preocupações com a inflação e apesar dos problemas no setor bancário com a quebra de 2 bancos recentemente. O presidente do Federal Reserve afirmou nesta quarta-feira que o dinheiro dos correntistas está seguro nos bancos americanos. O Federal Reserve tomou medidas decisivas para proteger a economia e fortalecer a confiança do público em nosso sistema bancário. Essas ações demonstram que as economias de todos os depositantes no sistema bancário estão seguras. O Banco Central americano projeta ainda mais uma alta nas taxas de juros este ano. Simon Billy. Esse é o nome do esquiador francês que bateu o recorde mundial de velocidade. Ele atingiu mais de 255 km por hora ao descer os Alpes franceses. Vamos ver as imagens. Como um foguete montanha abaixo, o francês Simon Billy bateu o recorde mundial de velocidade no esqui nesta quarta-feira. Ele atingiu a impressionante velocidade dos 255,5 km por hora. A façanha ocorreu em Vars, nos Alpes franceses. O recorde que Simon melhorou era ostentado desde 2016 pelo italiano Ivan Origoni, que tinha obtido 254,95 km por hora. Billy, de 31 anos, faz parte de uma célebre família de esquiadores de velocidade e treina desde pequeno na pista de Chabrières, a única do mundo homologada para os recordes de velocidade. Os esquiadores de velocidade podem alcançar os 200 km por hora em menos de 6 segundos. A modalidade, incluída como demonstração nos Jogos Olímpicos de Inverno de Albertville, na França, em 1992, nunca entrou oficialmente para o quadro de competições do evento. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para aqui na HIT, daqui a pouco, às 11 horas, Kleber Werneck chega com mais informações para você. Até lá!